Acho até que o Corinthians está bem servido com o João Vitor e o Gil. Mas não dá para ficar só com o Raul Gustavo na reserva. Não dá, precisa contratar mais alguém, renovou com o Gil, né? E agora você vê, o sonho do Chico Lang, da torcida do Corinthians, é ter um 9 matador. Porque o palmeirense também não pode sonhar com o investidor que tem, que é a Crefisa. Pelo amor de Deus. Ué, por que não? Eu não acompanhei a íntegra. O Corinthians está se associando ainda, né? Não acompanhei a íntegra toda da entrevista coletiva do Roberto Andrade, da diretoria do Corinthians, mas entendo e acho que se manifestaram a respeito desse murmurinho aí que ficou em torno do Cavani, de um grande nome. Como eu disse aqui, acho que na segunda-feira, o torcedor corintiano merece respeito. Não pode deixar esse negócio ganhar corpo, virar meme, virar chacota, né? Ó, temos um investidor, o investidor está disposto a gastar algo em torno de tanto, a gente pode sonhar com um jogador do nível do Cavani, ou não vamos sonhar, que não dá para deixar esse noticiário pipocando, eu não acho legal. Mas ainda assim, Garrafa e Silvestre, está muito dentro do que o Corinthians tem feito. Renato Augusto foi circunstância de mercado, por isso não gastou nada. O William foi circunstância de mercado, ele mesmo lá se livrou do Arsenal e veio. Roger Guedes na China, a mesma coisa. Paulinho, quem mais? William. O próprio William, acabei de falar, falei. Enfim, quer dizer, então talvez ele esteja esperando, tipo, um Diego Costa resolver a vida no Atlético Mineiro. Né? Quer dizer, o grande problema o Corinthians tem como bancar salário com a ajuda de um patrocinador. Mas não tem dinheiro para investir no negócio. Esse é o detalhe. Aí o que falta, se você me permite, a gente viu a Leila explicando. Ok, conversa, falta isso de repente. Ó, a situação é essa, nós queremos, não vamos gastar, não vamos investir. E a nossa maneira de trazer é essa, investindo em salário. Esclarece, tá tudo certo. Mas você o Corinthians falar isso, o discurso da Leila caberia na diretoria do Corinthians. Sim, exato. Não vamos fazer loucura. Você pega aquele discurso, coloca na boca lá do Roberto Andrade e tá tudo certo. O que não dá para pegar o discurso do Roberto Andrade e colocar na boca da Leila Pereira. E não dá a torcida do Palmeiras não vai aceitar. E posso falar também, não dá nem para confiar 100% no que a Leila tá dizendo, ou disse agora há pouco, porque vai que tá trabalhando na encolha, na miúda, sem chamar atenção e vai trazer um 9 astronômico. Eu não sei, cara. Futebol, tem que trazer. Eu acho que o Corinthians até sobrevive sem um 9. Mas, se trouxer... Joga com um falso 9. Mas já tentou, não funcionou. Tentou Renato Augusto. Acho que é bom mudar de assunto, que já vocês vão querer escalar o Luan. E aí o Chico Lang vai ligar. Posso falar uma coisa? O Chico Lang vai ligar. Passou pelos meus pensamentos, juro por Deus, cara. Porque o time tem novas peças no meio de campo. O time incorporou, o time do Corinthians vem forte. Se esses caras todos juntos jogarem bem, de repente o Luanzinho ali flutuando na frente da área, por que não? Olha, vai que desabrocha. Eu tô me segurando que eu sou comportado, mas falso 9 é uma coisa, falso craque é outra. Ô, louco, deu no peito. E o Jonas Campos está na redação da nossa Central de Esportes e tem mais informações sobre o Corinthians. O veneno está escorrendo aqui, hein? Como anda as coisas no timão pro reforço para a defesa e pro ataque, hein, Jonas? Grande noite para você, meu querido. Você tá polêmico, hein, Celso Cardoso? Grande noite para você, para o Silvestre, Garrafa, todo mundo que tá ligado no nosso Gazeta Esportiva. Pois é, né? O tema do momento. Estão falando até em Paulinho como falso 9, enquanto não chega esse tão sonhado novo camisa 9. Lá atrás o Corinthians trabalha sim para ter mais um zagueiro, até pelo baixo número de defensores, opções para o miolo de zaga. Diretoria também corre contra o tempo pela manutenção de quem lá já está, né? Por exemplo, a renovação do zagueiro Gil, 34 anos, já muito bem encaminhada, deve sair agora no comecinho da temporada. O Gil, que apesar da idade um pouquinho avançada, pelo que a gente está acostumado no futebol, foi o jogador de linha que mais atuou na última temporada, 50 jogos, ficando atrás apenas do goleiro Cássio. Renovação encaminhada, mesmas situações do próprio Cássio, que deve acertar a renovação dele, e também do lateral direito Fagner, referências, lideranças que devem renovar com o Corinthians, tudo muito bem apalavrado e encaminhado. O Silvinho, vale lembrar, no ano passado, chegou até a treinar com o Xavier de zagueiro para ter uma opção a mais ali no miolo de zaga, justamente por esse baixo número de opções de defensores para atuar ali na posição que hoje tem como titulares Gil e João Vitor, zagueiro que fez uma grande temporada. Lá na frente, Cavani ficou mais distante, Luizito Soares, verdade seja dita, nunca esteve perto.
Surgiu até agora nas redes sociais o nome do Benedetto, né, argentino que já fez história aí com o Boca Juniors, né, grande atacante, algoz do Palmeiras. Mas a informação de momento, né, a gente estava apurando aqui, vai ter matéria disso no site gazetesportiva.com, é de que não há negociação alguma, muito menos interesse do Corinthians neste momento. O Benedetto descartado por hora para ser o possível camisa 9 do Timão. E o Diego Costa, né, esse ainda deixa uma esperança em aberto aí para o torcedor corintiano, porque está com a situação lá no Atlético Mineiro ainda indefinida. O Diego está em Madrid de férias, ele tem uma casa lá, né? Jogou por anos aí no Atlético de Madrid e fica com o futuro indefinido. É esperado lá no Galo para a reapresentação no dia 17 de janeiro. Por um lado, ficar com o jogador é uma boa para o Atlético, porque é o Diego Costa, né? Formou dupla com o Hulk, uma dupla de ataque para lá de respeitada. O Diego Costa, apesar de não ter tido o mesmo protagonismo do Hulk, longe disso, foi uma peça importante nas conquistas do Atlético, então seria um cara interessante para o elenco. Mas, por outro lado, a saída dele seria um baita alívio na folha salarial e, se for atrelada também a uma compensação financeira, o Atlético sairia bem desse negócio, até porque foi um jogador que veio praticamente de graça, né, depois do término do contrato dele lá com o Atlético de Madrid. Então, o Galo Mineiro poderia ter um lucro numa possível negociação. Mas existe também uma certa apreensão da diretoria atleticana em ceder ou negociar o Diego Costa com um concorrente direto, por exemplo, na Libertadores. Seriam os casos aí do Corinthians e do próprio Palmeiras. Então, o Galo tende a dificultar o negócio. O Corinthians, se for atrás do Diego Costa, provavelmente com o investidor envolvido na parada, e a gente aguarda os próximos capítulos. Diego Costa, que sofreu com algumas lesões nessa passagem pelo Atlético Mineiro, fez 19 jogos e marcou 5 gols. Para fechar, Celso, estreia do Corinthians confirmada no Paulistão, dia 25 de janeiro, uma terça-feira, 21 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Ferroviária. Agora eu deixo para vocês, veneno escorrendo aí, debaterem essa polêmica do centroavante, do sonhado camisa 9, né? Se vier para a próxima temporada agora de 2022, Celso. Obrigado, Jonas. Eu sempre achei o Diego Costa, nessa história toda, o mais viável. E aí vai depender do que aconteceu com o William, com o Roger Guedes, com o Paulinho, com o Renato Augusto. Ele tem que querer jogar no Corinthians. Se ele quiser, tem negócio. Se eu fosse Leila ou Duílio e tivesse a bala, o Duílio não tem a bala, mas talvez arrume a bala por aí. A Leila tem. Eu iria pra cima do Diego fácil. Você imagina ter um jogador desse naipe, um matador, daqueles que vocês não gostam, que enchem o saco do juiz, que falam pra caramba, que dão umas butinadas de vez em quando, deixam uns cotovelos aqui, né? Jogador grande que resolve, pelo amor de Deus. Não, eu disse aqui, acho que foi segunda-feira. Eu falei, se eu sou presidente do Palmeiras, eu vou buscar o Diego Costa, mas não tenho nenhuma dúvida. E era isso que a torcida do Palmeiras esperava. E o Corinthians? Agora, dentro do Corinthians, o Corinthians está nessa expectativa de não se pagar essa multa. E aí, acho que 16 milhões, não? É uma bala, né? Não é uma quantia que vai encarecer o negócio. Mas eu estou com o Celso. Dos nomes que foram citados, sonhados, e alguns quase impossíveis, como Suárez e Cavani, Diego Costa é algo mais palpável dentro da realidade. No mesmo nível, próximo. Você consegue imaginar, por exemplo, o Diego Costa... Já veio pra cá, né? Já tava aqui. O Diego Costa tem noção do que é o Corinthians. Sim. Vai falar pro Cavani, pro Suárez. Os caras, às vezes, chegam aqui, vamos supor que o negócio se concretizasse, seria um grande barato e tal, mas os caras chegam sem nenhum comprometimento. O cara fala, vou jogar lá no Brasil, porque eu vou ficar mais perto do Uruguai e tal. Né? Diego Costa, não. Ele sabe que é o Corinthians. Diego Costa, além de brasileiro, disputou a última temporada do futebol brasileiro, sabe o tamanho do Corinthians, sabe o peso do que é o Corinthians. É uma contratação que, se der certo, no meu entendimento, é o melhor para o Corinthians. Eu vou falar uma coisa para vocês, não sei o que vocês pensam. Levando em consideração o risco de ser um fiasco, essa ideia, presente de Natal, um 9 de peso, é o que tem para investir de mais urgente, mais rápido e mais acessível. Se o Corinthians chegar para valer, leva. E minimiza a chance de mico. Uma contratação desse naipe muda o patamar de um time. Seja o Palmeiras, que já está bem pra caramba, seja o Corinthians, que está querendo retomar o caminho das vitórias. Imagina o William, Roger Guedes jogando pelos lados. Muda o patamar de qualquer time no Brasil. Com o Renato Augusto armando, com o Juliano, com o Paulinho, sabe? É outra história. Opa! Com todo respeito aos outros, não esqueça o Mosquito.
Não seja preconceituoso Não, com o não estou Mosquito. sendo, mas Mosquito, Põe o Mosquito Gabriel no time. Pereira. Esses caras não vão jogar Mantuan, juntos eles todos vão, os jogos. não, Eles vão, né? Você vai colocar o Mosquitinho uma vez ou outra O Gabriel também, Pereira, vai, o vai Mantuan, revezar. o próprio Jô, que Claro. precisa também recuperar a melhor O Jô forma. pode ser um belíssimo reserva. Experiente, um cara que sabe, dependendo do jogo, na bola aérea pode funcionar, faz o pivô, faz a parede para quem chega. Seria Diego Costa, se é para contratar alguém, é Diego Costa pro Corinthians. Não tem Todo mundo quer o Diego Costa. mas que está se manifestando mais claramente mesmo é o Corinthians, tá? Ó,